Quero cumprimentar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Um bom dia aos amados ouvintes da palavra do dia. Estarei lendo o Salmo 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes existissem, o que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são a teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegre-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Graças a Deus, né, gente? Oh, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor pela noite, né, que está indo. Graças a Deus. O sol está ali já mostrando sua claridade. Daqui a pouco ele sai para fora, né? Muito bonito, a natureza, graças a Deus. E que o nosso dia hoje seja abençoado, né, pessoal? Cada manhã um renovo, uma esperança, né? Aqui a gente estava lendo, pessoal, o Salmo 90. Esse salmo aqui, gente, não foi Davi que orou, tá? E não escreveu. Quem escreveu esse salmo aqui foi Moisés, o varão de Deus, tá bom? Então, nem todos os salmos foi Davi, tá, gente? Mas esse aqui, esse foi de Moisés. Então, está escrito assim, pessoal, né? Como a gente leu. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Que lindo, né? Antes, olha só, antes que houvesse montes, antes que o Senhor formasse o sol, a natureza, a terra, o mundo todo, antes de tudo, de eternidade a eternidade,
O Senhor sempre foi Deus. Que incrível, né, gente? A gente, quando descobre as coisas de Deus, a gente fica perguntando, mas como que Deus nasceu? Como que Ele criou Ele mesmo? Como que Ele se descobriu, né? Aí a gente fica perguntando um monte de coisa para a gente mesmo, né? Aí, daí a gente lendo a Bíblia, a gente encontra a resposta para tudo, né? E o Senhor Jesus falou assim, naquele dia nada me perguntareis, porque eu falava assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar assim para Jesus, né? Tudinho, quero saber tudinho, né? Porque a gente fica assim com curiosidade de saber, nossa, mas como que ele existe desde a eternidade, né? E aí então o Senhor deu essa resposta. Naquele dia, nada me perguntareis. Por quê? Porque a gente vai entender tudinho, né? E talvez nem precisaremos ficar fazendo pergunta nenhuma, né? Eu só sei que é muito glorioso, né, gente? É incrível as coisas de Deus, né? Antes que houvesse um mundo, o Senhor já existia, né? Desde a eternidade. E aí a gente percorre aqui esse salmo que Moisés escreveu, dizendo assim: 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. E quem também escreveu essa frase foi Davi também, né? 1000 anos para o Senhor são como um dia, né? Um dia como 1000 anos, né? É, já pensou, né? Que incrível. Quando a gente entra na presença de Deus, a hora passa, gente, que você nem vê. Você pensa que você orou 10 minutos, aí quando você vai olhar no relógio, você já orou mais de meia hora, né? Porque as coisas espirituais é inexplicável, né? Então a gente vê aí que para Deus, um dia ou 1000 anos, para Ele, gente, não existe negócio não, né? Não é verdade? Por exemplo, já faz, já está passando mais de 2000 anos, né? Passando já quase chegando no 3, que Jesus foi crucificado. Então a gente viu que, então foi só 2 dias só que Jesus foi crucificado, né? 1000 anos. Então, gente, não tenha pressa de nada, não se apavore, tenha paciência, tenha calma, faça as coisas com sabedoria, faça as coisas com calma, porque Deus é longânimo e paciente. E muitas das vezes a gente quer fazer muitas coisas, gente, e a gente acaba não fazendo nada, porque a gente sai atropelando tudo, não é verdade? A gente precisa manter o equilíbrio, né? Aí vamos lá. Tu os levas como a corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, à tarde corta e seca. Então o Senhor fala assim que a nossa vida é tão rapidinho, parece o sono, e não é verdade mesmo. Não parece que a gente estava sonhando quando a gente tinha nossos filhinhos ao nosso redor, né? Hoje eles estão casados, estão longe. Não parece que foi só um sonho, né? Parece que foi parece que a gente sonhou, né? Que coisa incrível, né, gente?
E aí então a palavra do Senhor diz assim que a nossa vida é como a flor, né? Como a erva. A erva ela cresce, né? Floresce. De manhãzinha tem uma florzinha tão bonitinha ali no vaso, né? Aí à tarde já já murchou, né? Já murchou. E tem muitas plantas, né? Muitas ervas que a gente arranca. A gente arranca porque secou e a gente joga fora, né? Então, a vida do ser humano é comparada a isso, né? Uma flor, uma erva, e que realmente é passageiro. A nossa vida é passageira, muito, gente. E os dias voam, os dias passam rapidamente. Por isso que o Senhor diz para nós contar nossos dias de maneira tal que a gente venha alcançar coração sábio, né? A gente precisa se preocupar, sabe com o quê? Com aquilo que é eterno, com a nossa eternidade. Aonde nós vamos passar a eternidade. Porque não importa o dia, né, a hora que a gente vai morrer. A gente só sabe que a gente nasceu. A partir do momento que nasceu, já corre o risco de morrer, desde o ventre, desde a concepção, né? Concebeu, já está correndo o risco de morrer, não é verdade? Até que a gente não tem consciência, amém. Mas depois que a gente vai crescendo, a gente tem que se preocupar onde a gente vai passar a eternidade, né? E muitas das vezes a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa só em viver aqui na Terra, em como a gente vai se manter, como que a gente vai receber, pagar conta. A gente se preocupa muito com as coisas que a gente vê, situação, né? Mas a gente não está se preocupando, pessoal. Muitas das vezes é aonde é que nós vamos passar a eternidade. Aonde que nós vamos morar eternamente. E só tem duas opções. Só. Não tem terceira opção. O livre-arbítrio, ele não existe. Você nunca vai encontrar livre-arbítrio na Bíblia. Ou você é, ou você não é. Se você é Jesus, boa escolha que você fez uma escolha inteligente. Mas se você não quer, então você nunca vai ser feliz e você vai passar a eternidade no inferno. Por quê? Porque não existe o livre-arbítrio. Você está entendendo? O livre-arbítrio existiria se você dissesse que não queria ser nenhuma coisa nem outra. Aí você teria uma terceira opção. Aí você poderia escolher um outro lugar para você. Você escolheria viver aqui eternamente, ou você poderia escolher um dos planetas. Você poderia construir alguma coisa. Ia dar certo e você ia morar onde você quisesse. Você optaria não morrer. Isso sim é um livre-arbítrio. Mas a escolha aqui de Deus, a opção, é ou você vive ou você morre. Ou você pode passar a eternidade com o Senhor no paraíso, no lugar maravilhoso, ou você escolhe passar a eternidade no lago de fogo, né? E Deus, Ele propõe vida eterna, alegria eterna, paz eterna. Você já pensou que coisa maravilhosa? Tudo que você imaginar de bom, muito mais, né, que a mente da gente nem consegue calcular, gente, de tão maravilhoso que é.
viver aonde Ele preparou para o ser humano viver de verdade. Ele não preparou a terra para a gente passar a eternidade, né? Mas Ele preparou um lugar chamado paraíso, e esse lugar Ele preparou para o ser humano, né? Para a obra das suas mãos. Naquele jardim que Ele colocou Adão e Eva, mas eles foram expulsos de lá por causa do pecado. Mas agora Jesus Cristo abriu a porta de novo para a gente entrar lá. Entendeu? Aí então a gente passa pela cruz, né? Pela libertação em Jesus, entra pela porta que é o Senhor Jesus, e Ele vai conduzir a gente para a nossa casa. Entendeu? Um lugar que não era para a gente ter saído, mas por conta da desobediência. Entendeu? Então a gente agora, graças a Deus, Deus nos redimiu, deu roupa limpa para a gente, e a gente tem que conservar ela para a gente poder entrar lá, né? Novamente, viver na nossa casa em paz. Então, gente, é tudo de bom, não tem mal, Satanás não vai ter mais liberdade de entrar lá para destruir os planos de Deus, ele não vai ter mais. Porque o Senhor Jesus vai jogar ele no lago de fogo. Ele, o falso profeta, o anticristo e todas aquelas pessoas que rejeitaram essa salvação, gente. É uma pena, né? Essas pessoas rejeitar e passar a eternidade no lago de fogo. Mas está escrito, vai fazer o quê? A pessoa não quer. Então, só tem duas propostas, né? Ou bem ou mal, não é verdade? Então, gente, nós vemos aí que a nossa vida é passageira, né? Todos os dias nossos vão passando, acabam os nossos anos como um conto ligeiro. Aí no verso 10 diz, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o que passar disso é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos, tá vendo? Então, pessoal, antigamente as pessoas viviam 900 anos, 300, mas agora, pessoal, é 75, né? Aqui, ó. Não, é 70, né? 70. Se passar disso, se passar disso é canseiro, enfado, né? Então, gente, vê como é rapidinho? Só um pouquinho, né? Só 70. Ah, meu Deus, se é que chega aos 70, né? Porque o mundo tá tão violento, assassinato, acidentes, né? Misericórdia, tanta coisa, né, pessoal? Mas o importante é que a gente vem fazer uma escolha, né? A gente fazer fazer uma aliança, né, com Deus, né, com Jesus, que o Espírito Santo nos ajude, né, a andar com o nosso Deus, a se preparar para a gente poder ir embora, né, gente, para nossa casa. E é tão maravilhoso, né, as coisas de Deus. Olha só, no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Foi aquilo que eu disse, né? Volta-te para nós, Senhor. Até quando? A placa para com teus servos. Ah, Senhor, sacia nós de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os dias. Então, gente, alegria, regozijo, a gente encontra somente na presença do Senhor mesmo. É afastar do Senhor, é só tristeza e angústia, gente. É horrível, né? Eu fico me perguntando como que uma pessoa pode viver sem a luz de Deus, né? Como que a pessoa consegue ficar sem buscar Deus,
né? Ai, misericórdia, né, gente? Não dá, não. A pessoa, quando ela desvia da presença de Deus, ela anda nas trevas, né? Com aquela angústia, com aquela solidão, né? Ah, não, né, gente? De jeito nenhum. Apareça a tua obra, os teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Senhor, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. E seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha só, né, gente? Então, pelos dias que a gente passou de mal, de luto, né, gente? Os dias que a gente passou na, na prova. Então, a gente diz, Senhor, vem nos saciar com a tua benignidade. Ah, Senhor, inicia pela madrugada, né? Para que a gente venha se alegrar na tua presença. Começa de madrugada. E com certeza, né, gente, logo, breve, né, o Senhor transforma toda essa tristeza, essa angústia em alegria, né, pessoal? Porque a noite da nossa vida vai embora e a luz resplandece em nossas vidas, né? Glória a Deus. Então, gente, ó, que seja sobre nós a graça de Deus. Que maravilha, né? Pouco a gente ouve falar sobre a graça de Deus no Velho Testamento, né? Não é verdade? Mas a graça de Deus, gente, é um dom imerecido. A graça de Deus, gente, para mim, nada mais é do que o Espírito Santo, né? A presença do Senhor. E que Ele nunca vem afastar de nós, porque a gente nunca vai dar motivo para isso, não é verdade? A gente nunca vai perder o Espírito Santo, né, gente? Porque de maneira nenhuma a graça de Deus, ela é bem-vinda em nosso coração, né? A gente tem sempre que respeitar o Espírito Santo que está dentro do nosso coração, né, gente? Sabe por quê? Porque se nós perder a graça, nada, nada, nada é bom. Você pode viajar, você pode fazer uma festança, você pode ter a esposa que você quer, deseja, você pode ter muito dinheiro no banco, mas não traz nada de bom, de felicidade no coração. Porque, gente, a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus, gente, é tudo, tudo, tudo que o ser humano possa precisar. É o Espírito Santo, gente. Você pode morar numa casa simplesinha, mas você tendo a graça de Deus, gente do céu, é o palácio que você mora, né? Você pode receber só um pouquinho, mas você tem a graça de Deus, gente do céu. Tudo é maravilhoso, tudo é bom, né? Porque a pessoa é curada interiormente, porque a pessoa ela é perdoada, porque a pessoa é redimida, a pessoa anda com Jesus, anda na luz de Jesus. Então, medita. Medita no Salmo 90, olha que lindo, né? A fraqueza do homem e a providência de Deus. É isso, né? Então, mesmo que a nossa vida é passageira, mas a gente está seguro. Nós fizemos um seguro no céu, né? Nós temos uma casa construída, porque o Senhor diz assim, ó, constrói sua casa, né, no céu, constrói, ajunta os seus tesouros no céu. Aí você diz, como que eu vou fazer isso?
e buscando, orando sempre, temendo a Deus, fazendo a vontade dele, fazendo boas obras, contribuindo, ajudando, né? Tudo de bom. Aí a gente vai construindo, então, o nosso edifício, nossa casa no céu, né, gente? Tesouros a gente vai guardando, né? Que são os frutos do nosso comportamento, do nosso espírito, Espírito Santo. E a gente vai juntando, né? Aonde o ladrão não vai roubar, né? Aonde ninguém vai estragar, nem a ferrugem, nem a traça. Gente, ali não precisa você pagar um guarda para cuidar daquilo. Ali, gente, você pode ficar à vontade, ali não tem ladrão, porque tudo ali, gente, é perfeito, né? Então, que você seja abençoado, que esse dia também seja um dia maravilhoso para você, um dia próspero, para você, para sua família, para nós todos. E aqui, como o salmista Moisés disse, e seja sobre nós a graça do Senhor. Seja sobre nós o quê? A graça do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.